falar sobre fake news. You are fake news. Sir. Onde vivem? Como se reproduzem? Hoje, no Globo Repórter. De que maneira alcançaram o país e se tornaram uma infestação a ponto de nós não sabermos mais o que são fatos, o que são fontes confiáveis, se azul é azul, se azul é roxo, ou de que maneira nós nos entendemos como sociedade dentro desse caos articulado, né? O cão é muito bem articulado dessa confusão de notícias falsas se espalhando por todo lado. Não sabemos se isso é uma realidade que se estrutura dentro do século XXI, né? Nessa matriz de colapso, apocalipse, loucura em que nós entramos nos últimos tempos, ou se isso é uma evolução natural do universo da informação. O que de fato é claro para nós é que o contexto todo é calamitante. Deram até um nome para essa proliferação de notícias falsas por toda parte, por distorção e revisionismo científico, por invencionices e sensacionalismos em cima da formação social e pública. Hoje isso se chama infodemia, dessa contaminação que nós passamos de distorção de informações. Inclusive, há agora um tratado, um acordo da ONU entre diversas nações para tentar evitar mais ainda a proliferação desse caos de informação com o qual nós estamos lidando. Esse acordo já foi assinado por mais de 120 nações e o nosso querido Brasil está de fora. Até porque nós sabemos que, nosso querido, excelentíssimo senhor, presidente da República, não é lá muito fã de verdades. Ele prefere lidar com a desinformação e lidar com as fake news espalhadas por toda parte. Então, nós estamos de fora do acordo, nós temos pouquíssimas iniciativas de combate a essa nova pandemia global, né? Não sei se pandemia global é uma redundância, deixa eu desfazer minha fala. Nós temos pouquíssimos mecanismos de combate a essa nova pandemia do ponto de vista intelectual, ideológico e político, e afundamos cada vez mais nessas informações, por onde nós deveríamos navegar e construir uma nação mais esclarecida e informada, né? Então, a infodemia está intimamente associada a esse fenômeno denominado pós-verdade e a esse fenômeno denominado fake news. Eu não posso dizer que a distorção dos fatos ou a dificuldade de separar o que é fato do que é boato e sensacionalismo seja uma realidade exclusiva do século XXI. A sociedade do século XX, que conviveu com o ET Bilu, não pode se dar ao luxo de dizer que nunca teve problemas com informação, ou que acreditou, sei lá, na grávida de Taubaté, né? Nós já tivemos um longo histórico de problemas com informação, né? Em termos de invasões alienígenas, até a comunismo espalhado no subsolo de Ouro Preto, junto com quem eram maçons que eles acreditavam que queriam derrubar o império, uma loucura bizarra que faz parte da construção de qualquer sociedade. Se nós formos pensar de fato na confusão e na dificuldade de elaborar a realidade, nós vemos, por exemplo, como o desenvolvimento da filosofia no questionamento dos fatos foi um dos pontos difíceis aqui, ou conflitantes na formação da civilização, ou na forma, por exemplo, como os sofistas foram julgados em relação à distorção dos fatos. O que havia, no entanto, durante todo esse período pré-século XXI, era uma confiança muito grande nas autoridades e nas referências que poderiam desambiguar qualquer informação. Ou seja, eu acredito que essa notícia seja verdadeira ou que essa notícia seja falsa. Como eu vou conseguir esclarecer
conhecimento bastante para conseguir sair dessa realidade? Bom, vou consultar um especialista, um intelectual, um profissional da área, uma figura que seja respeitável, para que eu consiga me abastecer de conhecimento, para que, claro, eu possa resolver esse problema. E essas autoridades e essas referências que sempre foram tidas como o pilar maior da formação de uma sociedade, guardavam principalmente a matriz da memória como a principal base para a construção do conhecimento. Memória significa domínio do passado, memória significa acumulado de técnicas, memória significa habilidade de observação sobre a realidade. É o que Abraham Lincoln, lá em 1838, dizia na época da independência americana. Nós precisamos manter as memórias para que a carga das conquistas não seja perdida. Memória é a principal base que compõe uma autoridade, que compõe a força de uma nação. Não é à toa que poetas, escritores, historiadores sempre foram tidos como figuras notórias dentro das suas civilizações, porque eram verdadeiros guardadores de memória. E em qualquer momento em que a verdade fosse contestada, os fatos, os documentos, esses guardadores de memória estariam por ali, eternizados nos livros, eternizados nos poemas, nos grandes épicos, para desambiguar qualquer informação. Hoje, então, significa que o problema não é necessariamente com o fato, não é a dificuldade de estabelecer um nexo de verdade ou de falsidade em relação aos fatos. O nosso principal problema do século XXI é a erosão das autoridades ou das referências, da perda de confiança e de credibilidade nessas figuras que deveriam nos dar o princípio base de entendimento sobre tudo, sobre o mundo, sobre a política, sobre o meio ambiente, sobre questões sociais, de saúde, seja lá de qual área. Estou em dúvida sobre, por exemplo, a evolução do vírus e a forma de contágio do vírus. A quem eu deveria recorrer? Ao médico? A um epidemiologista? Ao especialista? Estou em dúvida sobre a lisura do processo democrático e a autenticidade de manifestações? Quem eu deveria procurar? Um intelectual, um estadista reconhecido, uma figura que saiba dizer se está certo ou está errado, ou consultar a literatura. Hoje não. Hoje as pessoas consultam muito mais as vozes da própria cabeça do que necessariamente essas referências. Nós estamos vivendo uma erosão tanto das autoridades quanto das referências e também uma erosão progressiva das memórias, de forma que a evolução da história, da civilização e a sequência de fatos que consolidaria a nossa época é colocada em xeque constantemente e duvidam constantemente de que a história tenha acontecido de fato. Quem fala demais da erosão da memória e do fluxo da história é um pensador denominado Fukuyama. Fukuyama é uma das maiores autoridades, é sempre lembrado quando se fala disso, sobre a erosão das memórias e do fluxo da história. Ele diz que nós estamos perdendo o trem da história. Perder o trem da história é perder a noção de continuidade, do conhecimento acumulado. E aí, se você não tem essas referências, fica fácil acreditar em qualquer coisa, já que você não busca as matrizes que compuseram aquela informação. Se tem matriz para dar solidez para aquilo, ou se não tem. E quem fala da erosão das referências e das autoridades é o nosso querido Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre a crise de confiança nas instituições, de modo que todas as autoridades intelectuais e figuras que poderiam nos ajudar a entender a realidade, hoje são sempre colocadas em xeque. Então não são mais figuras que sejam tidas como confiáveis. Então nós vamos consultar o médico, o epidemiologista. Esse médico aí é de esquerda. Médico não sabe de nada não, você é médico não sabe.
Ou cientista político, para quê? Não, minha tia do WhatsApp mandou informação lá, eu tenho certeza que é daquele jeito, né? Então, essas matrizes são eliminadas dessa formação contemporânea e os fatos, assim como os boatos, são, vez ou outra, confundidos, são misturados, há muita ficção misturada com realidade, e aí nós não sabemos exatamente o que é notícia falsa, o que é notícia verdadeira, o que é sensacionalismo, o que é exagero, e essa fronteira entre o que é fato e o que é boato fica cada vez mais tênue. Ou a interseção entre fato e boato fica cada vez maior, porque essas duas realidades começam a se fundir, né? Qual foi uma das maiores responsáveis por essa movimentação? Bom, nós temos várias responsáveis por essa movimentação no século XXI, que é quando esse cenário torna-se mais grave. Não é à toa que é nesse cenário que a ONU fala sobre infodemia, que fala sobre fake news e fala sobre o risco de nós perdermos tudo que nós conquistamos até agora em termos de democracia, de ciência e de desenvolvimento humano por causa dessas distorções, porque ameaça tudo, né? Sem dúvida, no século XXI, a quarta revolução industrial, que envolve a popularização da internet, é uma das grandes catalisadoras dessa transformação. Isso não tem sombra de dúvidas, né? Nesse caso, nós sabemos que a internet não foi criada no século XXI, mas ela se torna popular aqui, assim como os hardwares responsáveis por comportar essa informação toda também se tornam populares no século XXI, aqui pelos idos de 2009 e 2010, quando lançam o primeiro iPhone, né? É o primeiro momento em que nós começamos a confusão. Então, nesse momento da internet, nós temos, na verdade, dois grandes fatores que são propagadores dessa realidade sobre a qual eu estou mencionando. A primeira delas é um aumento substancial do acesso à informação. Bom, a minha geração, né, da era cenozoica, é uma geração pré-digital, ou seja, a minha formação básica não dependeu do universo virtual, não dependeu da articulação dessa cybercultura. Nós tínhamos um acesso restrito e selecionado à informação. Ou seja, para nós conseguirmos informação de qualidade, nós precisávamos ir às bibliotecas, nós precisávamos consultar professores, nós precisávamos consultar jornais, periódicos, revistas, nós precisávamos comprar livros, enciclopédias, para termos acesso à informação. E essa informação, obviamente, já vinha mais ou menos mastigada dentro do que era aceitável, do que era fato, e menos boato, né? Porque a circulação era menor. Então, nós tínhamos um pouco mais de tempo e de habilidade de processar a informação, de elaborar essa informação. E elaborando essa informação, nós confrontávamos, comparávamos, tínhamos a possibilidade de perguntar e tudo. Então, aqui, nos períodos anteriores, na era pré-digital, havia tanto uma quantidade menor, quanto também um maior tempo para processar essa informação. Então, nós fazíamos aquilo que Nietzsche chama de trabalho de ruminante com a informação. É de vaca mesmo. Nós todos éramos as vacas do conhecimento. Ou seja, engole, mastiga, 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 né? Aí volta o quinimo, a gente mastiga, 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 desenha uma mapinha, copia informação, tira cola, e aí engole, mastiga, mastiga, mastiga de novo, até que a informação fosse de fato compreendida e processada. Tinha tempo para isso, nós não tínhamos o ritmo do espaço virtual. E claro, nisso nós tínhamos menos informação acessível, então dava para mastigar bem. A era digital não. A era digital tira de nós essa habilidade de ruminantes, que o Nietzsche menciona. O Nietzsche menciona isso na introdução de uma obra chamada A Genealogia da Moral. E aqui o que nós fazemos? Nós aumentamos
substancialmente a quantidade e diminuímos o tempo. Então, as vacas agora engolem inteiro, sem processar a informação, sem ter tempo de mastigar tudo isso, e óbvio que a habilidade de atribuir sentido, criticidade, compreensão sobre o que está lendo é muito menor, de modo que você consulta as redes sociais e você é capaz, no caso, de reproduzir do jeito que você pegou lá, mas você não é capaz de entender o que você está reproduzindo, as fontes daquilo que você está reproduzindo, as referências que aquilo envolve, porque na mesma hora que você pegou aquela informação, já tem outra, e tem outra, e tem outra. Quantos de vocês já não compartilharam o conteúdo só pelas manchetes? Nem checaram, por exemplo, a data em que aquilo foi publicado, ou quem publicou aquilo, se quem publicou aquela informação pode falar sobre aquilo ou não, tem autoridade para falar sobre aquilo ou não. Então, nós temos muita coisa e nisso cobram de nós um processamento muito rápido, nem dá tempo. Então, vão misturadas aí notícias verdadeiras, vão misturadas notícias distorcidas, vão sensacionalismos, vão teorias da conspiração. Quem fala sobre o aumento da informação e a perda do sentido é o nosso querido Jean Baudrillard, que eu já citei 9 a cada 10 aulas que eu consulto. Então, isso é um efeito colateral da internet e que, obviamente, traz a possibilidade de que nós deixemos passar e misturemos na nossa formação notícias cada vez mais falaciosas. Além disso, a internet tem um outro efeito desastroso sobre nós. Bom, eu mencionei a forma como nós, da era pré-digital, adquiríamos informação. Você percebeu que nós adquiríamos informação. Eu, por exemplo, com os meus de 15, 16 anos, comecei a produzir informação. Eu comecei a escrever para publicar nos jornais. Para conseguir sair da posição de receptor de informações para produtor de informações, houve uma etapa extremamente longa, extremamente burocrática para avaliar a qualidade e a pertinência do que eu estava dizendo. Ou seja, eu passei por inúmeros críticos e censores que avaliaram tanto a minha qualidade escrita quanto a pertinência dos meus artigos de opinião que eu iria publicar a partir de então. Então, eu passei por um aval muito grande para conseguir isso, e eram raríssimas as pessoas que conseguiam se tornar produtoras. Ou seja, na era pré-digital, o produtor, a voz, vinha filtrada. Ela vinha filtrada com quem era a autoridade, com quem era a referência, fosse no jornalismo ou fosse em qualquer outra área, para que aquela voz tivesse realmente força, influência e tivesse mais compromisso com a verdade, de modo que a confusão entre as pessoas não fosse gerada. E olha que mesmo com esses filtros todos ainda passava muita bagunça, ainda passava muita confusão dentro da produção jornalística, por exemplo. Hoje não tem esse filtro. Qualquer voz é voz creditada. Qualquer voz hoje é voz autenticada. E não há filtros para dizer coisa nenhuma. Ou seja, hoje um menino de 15 anos não precisa passar por censores e avaliadores para ter seus textos e suas informações lidas, para se tornar um youtuber, para se tornar um influencer de qualquer rede social. Basta que ele tenha um aparelho de telefone com conexão de internet. E ele é uma voz pública, ele é uma voz passível de ser ouvida. E aqui, para ser uma voz ouvida, para ter audiência, esse sujeito é capaz de desdobrar qualquer tipo de coisa, tanto trabalho com a verdade quanto a distorção dela, ao gosto do freguês. Então nós temos um neosofismo, talvez. Nós precisamos vender cara, vender popularidade, vender informação. Se a informação não está ao gosto do freguês,
vamos moldá-la para que ela se torne palatável, para que ela se torne comprável pelo freguês. Então, Humberto Eco, mesmo pouco antes de morrer, disse que a internet era um grande portal para idiotas. E a fala dele é contundente e agressiva, assim, e é uma verdade muito grande. Qualquer idiota descerebrado publica qualquer coisa. E não existe qualquer impedimento para que ele faça isso. As redes sociais tornaram a voz pública. E olha, por mais careta que isso que eu estou dizendo possa parecer, nem todo mundo está apto a dizer alguma coisa. É preciso, como diz o ditado oriental, que a nossa voz tenha mais valor do que o nosso silêncio. E francamente tem muitas vozes berrando por muitas partes por aí que não estão valendo mais do que o silêncio delas, né? Então, nessa voz sem filtros, nós temos hoje inúmeras vozes inábeis, né, para a produção de conhecimento, para questionamento de ciência e de política, e vozes que vão ganhar audiência, e nós temos uma quantidade monstra de vozes que não estão em uníssono, um enxame virtual. Eu já falei desse enxame virtual, se eu não me engano, numa aula sobre nomofobia. Se você não viu sobre nomofobia ainda, eu te aconselho a me pedir essa aula, que você vai precisar ver. E o Han Byung-chul é um dos que comenta sobre esse enxame virtual. Enxame de abelha mesmo, ou seja, é muita. E cada uma zunindo numa frequência diferente. E nisso ninguém se entende, ninguém se ouve. E nós ficamos cada vez mais confusos. Acredito em quê? Acredito em quem? O que funciona e o que não funciona dentro dessa realidade? Porque qualquer um pode dizer, porque qualquer um pode falar, qualquer um pode ser ouvido. E nisso surgem as estratégias para conseguir audiência, como eu mencionei. Nós precisamos ser vozes ouvidas, todo mundo quer ser voz ouvida. Inábil ou não, zunindo ou não, nós queremos ser vozes ouvidas. E nessas estratégias de audiência é que surgem boa parte das distorções para as notícias falsas, para a infodemia. Muitas das vezes, a verdade em si é chata. Você concorda que a verdade por si só, muitas das vezes, é monótona, difícil, muitas das vezes. Então, nós criamos uma espécie de infoentretenimento. É um vício no infoentretenimento. A informação vem de forma espetacularizada, vem de forma cada vez mais divertida, romanesca, né, quixotesca, né, que mais que eu posso colocar de adjetivo? Nem sei, mas de toda forma vem distorcida, floreada, colorida, para agradar as demandas sociais. Quem usa o termo de infoentretenimento é a Susan Jacob, ou Jacobi, eu não sei como se pronuncia exatamente esse nome, e essa visão do infoentretenimento nada mais é do que uma evolução da sociedade do espetáculo, da espetacularização de produção de mídia, que lá atrás, alguns anos antes, Guy Debord já tinha comentado. Ou seja, é distorcer os fatos para que eles sejam divertidos e agradáveis. Nisso, então, tudo é válido. Tudo é válido para ter as pessoas divertindo-se e aderindo ao conhecimento. Então, aqui não tem compromisso com o real. Na verdade, nós tratamos do hiperreal, do exagero, do sensacionalismo, não é? Porque isso torna o real melhor do que o real. Ou o hiperreal é melhor do que o real, porque é mais divertido, claro. E aí aquelas complicações, aquela dificuldade que a ciência envolve, não, a maioria das pessoas não está disposta a isso, porque a lógica do entretenimento é ser leve, é ser fácil. E ciência, quase sempre, é difícil, é densa,
é cheia de dúvidas, de indecisões, e ninguém consegue exatamente entender o fluxo de ciência. Por mais que você estude uma vida inteira, você ainda termina burro, porque é complexo, e no momento que você acha que você apreendeu tudo da ciência, já mudou tudo, você precisa começar de novo, e você precisa se dedicar sempre. Então, vamos dizer que esse incômodo da ciência é deixado de lado, né? Você não vê esse incômodo da ciência dentro das suas redes sociais, dentro da sua bolha algorítmica, dentro das informações que você geralmente consome, esse incômodo péssimo, né? E olha que esse incômodo é o que nos torna realmente mais sábios e mais inteligentes, é o que provoca, é o que estimula o estudo, né? E o incômodo está associado tanto a essa complexidade quanto à incompletude, né? Porque você nunca chega no final, você precisa sempre de mais, mais e mais, quanto da, vamos dizer, incerteza, porque não existe certeza para a ciência, tudo é hipótese. Tudo é hipótese baseada em evidência. As evidências mudam, as hipóteses mudam. Nada pode ser dito assim, isso é certo, isso é errado. Não. Isso é certo de acordo com essas evidências e com o estudo de fulano e ciclano. Por outro ponto de vista, pode ser certo de tal e tal forma. Não existe verdade, né? Existe uma construção por evidência. Não, isso é muito ruim, quer isso não para minha vida não. Minha cabeça já está cheia, eu tenho que trabalhar demais. Aqui, Theodor Adorno já falava sobre a forma como o trabalho torna as pessoas inábeis para o conhecimento, quase que de forma proposital, porque a gente não quer pensar, a gente está estressado. Então a gente elimina tudo isso pelo quê? Por simplificação. Vamos me dar uma ideia ou uma teoria muito fácil, resumida em 10 minutos de vídeo no YouTube, que me explica tudo sobre essa realidade. Sem incertezas, sem incompletude ou complexidade. Não, eu gosto é fácil. Eu gosto de gente que fala na lata. Não gosto dessas complicações, não. Você já deve ter ouvido isso de algum descerebrado por aí, com certeza. Heterotop, então, adora falar isso. Gosta de quem joga o negócio no ventilador mesmo, porque é desse jeito que eu entendo. Claro, né? Seu cérebro não tem alcance para entender mais do que isso, de fato é isso que você vai absorver. Simplificação, dogmatização, ou seja, é assim e pronto. Por que é assim? Porque Deus quis que fosse, não tem discussão. E claro, isso dá um conforto muito grande, principalmente porque o sujeito que aprende dessa forma é capaz de replicar essa informação com facilidade. Então, ele que é um completo ignorante jumento, consegue nesse momento reproduzir matrizes pseudocientíficas, porque ele aprendeu num vídeo no YouTube e consegue reproduzir a ideia, que é fácil. Ele não precisou passar por um processo de formação incômodo, difícil, ele só pegou a versão mais fácil. E se é uma versão fácil, é uma versão mentirosa. Não existe facilidade na ciência, não existe facilidade no modelo democrático, não existe facilidade no fio da história. Tudo é complexo, exige cuidado e atenção. Simplificou, caiu já no universozinho da infodemia. Esse processo aqui é o que é chamado, que eu já citei 20 milhões de vezes, como efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é esse processo de desvio da rota do conhecimento para uma via da desinformação e da pós-verdade. Então, a pós-verdade é uma reconstrução, né, quase que meio de técnica de vitral, de juntar caquinhos da verdade com a cola da simplicidade para que as pessoas entendam, para que ninguém fique de fora. E como eu disse, a replicação cria um veio de identidade muito grande, porque as pessoas se sentem parte da teoria. Eu, quando falo de uma teoria, por exemplo, da Susan Jacob ou do Guy Debord, eu sou parte disso quando eu falo, porque eu entendo, eu consigo processar a ideia e eu replico. Nossa, eu faço parte disso também. Eu reelaboro a informação de acordo com a minha formação.
Quem replica notícia falsa ou simplificada também se sente parte. Então, pessoas que eram excluídas do conhecimento de mundo o tempo todo, pela complicação que envolvia e pela recusa de se subordinar a isso, de repente faz parte. Olha que legal. Ele tem um lugarzinho dele no espaço dos intelectuais, com as informações erradas, mas ele tem espaço, né? Então, isso cria um senso muito grande de pertencer. E aí você vê, provavelmente você, né, tuiteiro de plantão, você que vive das redes sociais acompanhando tretas e companhia, deve ver que as pessoas têm uma necessidade muito grande de ter opinião sobre tudo. Isso é parte da infodemia, esse efeito, essa necessidade de dar palpite, de julgar, de colocar ali um aforismo, uma verdade, né? Um julgamento. Olha, bati o martelo, essa está errada, porque isso aqui é racismo, isso aqui é homofobia, isso aqui é misoginia, e de rotular e de construir a realidade por meio disso. As pessoas não se dão mais a possibilidade de dizer: eu não sei, eu preciso pesquisar sobre isso. Essa informação é muito maior e mais difícil de entender do que parece. Não, eu sei, é assim, ponto. Quem discorda de mim é racista. Quem discorda de mim é misógino. Quem discordar de mim é transfóbico. E acabou a discussão. Para mim, essa discussão parece vaca preta. Não sei se vocês brincavam de vaca preta, não, perdão, vaca amarela. Vocês brincavam disso quando era criança? Vaca amarela pulou pela janela, quem falar primeiro comeu a bosta dela. Mais ou menos isso. Twitter é uma brincadeira eterna de vaca amarela. Eu falei, eu dei a palavra, eu me identifico com esse conhecimento. Quem quiser põe a mão aqui, quem não quiser está fora. E qualquer um que discorde torna-se meu inimigo mortal. Né? Porque esse movimento de ciência ninguém quer. Nós queremos o fácil, o acessível, né? E nesse momento nós temos aqui um combustível extra para que todo esse fenômeno exploda na nossa cara com essa intensidade terrível, a ponto de a ONU declarar a necessidade de um acordo para combate à notícia falsa, né? Esse cenário, esse combustível, é o que a gente chama de crise, né? Nós estamos evoluindo para uma crise sistêmica há um bom tempo, né? Essa crise sistêmica não começa agora, mas ela, vamos dizer, transborda, entra em erupção agora. Os senhores Lavoie e Zizek já falam dessa crise sistêmica. Quando se diz sistêmica é porque ela realmente afeta quase todos os setores da sociedade, da pauta ambiental até a pauta político-ideológica. E toda crise, é óbvio, cria um cenário muito grande de insatisfação. Ninguém fica satisfeito com o que uma crise traz. Crise é ameaça, é medo, né? Então, insatisfação é amiga aqui de primeiro grau do medo, da revolta, do ódio, né? E nisso nós precisamos de teorias para, vamos dizer, justificar todo esse processo, ou para viver com o medo e a revolta. A gente sabe que insatisfação, medo e revolta não são os parentes mais próximos da ciência. Pessoas que vivem nessa esfera geralmente não são as que se dão a lógica. Ou seja, isso aqui está derivado de comoção. Tem muita comoção. E se você lembra Sartre, nesses debates que eu vivo fazendo, comoção é a degradação da consciência. Ou seja, quanto mais essas pessoas ficam comovidas, menos elas se dão ao trabalho de analisar o processo de forma lógica. Então, comoção e o que o Richard Hofstadter chama de estilo paranoide. Uma série de noias e teorias da conspiração para justificar a realidade. Porque essas instituições que estão aí não são confiáveis. Olha a crise em que eles nos colocaram. Então, boa parte da crise de confiança nas instituições nasce da crise sistêmica. As instituições, as autoridades, as referências, os intelectuais são colocados como culpados por nós estarmos como nós estamos. Então, nós, nesse caso, descredibilizamos essas instituições
E consideramos que teorias da conspiração quase sempre tenham mais fundamento. Richard Hofstadter, esse é um nominho complicado, né? Então, nesse estilo paranoide, entram comportamentos que provavelmente você já viu por aí. De dizer, por exemplo, que existem Illuminati, reptilianos, comunistas ou qualquer outra coisa com um plano de dominação sobre nós, exageros absurdos em relação à realidade tal como ela se organiza, desconfiança de absolutamente tudo. Agora, o auge do processo, na minha opinião, foi o fato de nós não termos ministro da saúde e começarmos a hostilizar a Organização Mundial da Saúde e dizer que ela é conspiratória, uma desconfiança absurda sobre tudo e um exagero absurdo sobre tudo isso também, fantasias horrorosas que perpassam tudo isso, né, porque isso é um delírio, pelo amor de Deus, né, e bodes expiatórios, eleger culpados. O culpado é o comunista, né, o culpado é a OMS, por aí vai. Ou seja, isso faz com que, no calor das emoções, né, a minha opinião vale mais do que conhecimento adquirido, e o conhecimento adquirido já não tem mais valor, porque ele foi totalmente descredibilizado ao longo de todo esse processo, né? Ele se perdeu ao longo de todo esse processo. Então, é uma das situações mais bizarras do mundo. E aí, qual opinião é válida? A opinião que eu construo na base do que é simplificado, dogmatizado, confortável e replicável. Da mesma forma que a opinião que eu considero válida é daqueles alinhados com o mesmo nível de revolta, de medo ou de insatisfação que eu tenho. Qualquer pessoa que diga o contrário está errada, vaca amarela. Ou está comigo, ou está contra mim. É extremista sim, porque a emoção dificilmente conhece o meu termo. Perigosíssima, né? E aí vocês conhecem já o circuito. Eu até registrei aqui as 3 bases. Sempre tem os especialistas de coisa nenhuma, a repetição à exaustão, e a repetição, como Nietzsche também diz, faz com que qualquer mentira de repente se torne verdade, e o ataque aos cientistas, porque sempre precisa ter o bode expiatório. A construção do ódio e da notícia falsa está no ataque ao outro. Alguém precisa ser atacado. Se ninguém for atacado, nós não temos uma notícia falsa, porque é no ódio que as pessoas se cegam e perdem o critério, a habilidade de enxergar o que é verdadeiro ou falso, né? Então, é um cenário assustador, perigosíssimo para a realidade que nós temos, porque desmonta o modelo democrático, desmonta os sistemas políticos, desmonta a história, desmonta a memória, desmonta a ciência, quebra a filosofia. E o que sobra? Sobra o caos, né? Então, as fake news são para esse tempo o que Coringa é para Gotham. Eu sou o agente do caos. Estamos aí nisso. O que eu faço com isso? Caso você produza essa redação com foco em Enem. Bom, nós precisamos criar um compromisso maior com a verdade. Responsabilidade de quem? Responsabilidade do Estado. Contraditório até o último nível isso aqui, né? Porque o próprio Estado é um dos maiores propagadores de notícias falsas, está sendo investigado em relação a isso. É uma investigação para provar o óbvio, né? Mas é o Estado, principalmente a formação educacional que esse Estado proporciona, para nos ensinar a desviar desse discurso falacioso, para nos ensinar que a simplificação e a dogmatização não são saída para lidar com a realidade, para ensinar-nos a defender dessas estratégias de distorção, principalmente para nós não nos alinharmos com medo, com ódio, com a insatisfação, ou entendermos que é preciso eleger um Judas para conseguir processar a realidade. Nós não precisamos disso.
Então, uma formação educacional sólida pode nos trazer um horizonte em que predomine vozes realmente credibilizadas. A voz da ciência, da autoridade, das referências que nos sustentam enquanto nação. Nós precisamos aqui de um projeto que nasça dentro do Ministério da Educação e que se associe em pactos intersetoriais, no caso, com núcleos de pesquisa e de desenvolvimento de conhecimento. Você pode sugerir, por exemplo, uma associação com o CNPq, uma associação com as reitorias das universidades públicas e privadas para difusão de informação, né? Então, talvez pactos intersetoriais com núcleos de ensino, de educação, sejam um passo importante na regressão dessa infodemia. Não é uma realidade que nós vamos desfazer assim, ó, da noite para o dia, mas é uma realidade sobre a qual nós precisamos trabalhar. Principalmente educadores que são formação de opinião, precisam dar potência à sua voz no combate. Não é rir da notícia falsa, não é compartilhá-la dizendo, olha que absurdo é isso. É combate e ajudar as pessoas a se esclarecer. Nós precisamos de um processo de vacina contra a infodemia. E a vacina contra a infodemia é a educação. Certo? É um caminho assim, de um trabalho de educação básica, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Entendido? Então, compromisso com a verdade.